Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha aqui no plenário e também através da rádio difusora e através da nossa página no Facebook. Eu venho hoje à tribuna utilizar o espaço do grande expediente para cumprir aqui uma tarefa que eu já vinha protelando nos outros 3 anos aqui de mandato, mas que esse ano, então, no 4º ano dessa legislatura, eu gostaria de prestar uma homenagem aqui a uma liderança que Três Passos teve nas décadas até o início dos anos 90 e que nos deixou prematuramente. Na última sexta-feira, inclusive, publiquei um texto na minha página do Facebook, que inclusive teve uma boa repercussão, justamente em função da representatividade que essa figura pública teve aqui no nosso município e na nossa região. Há 28 anos, nós perdemos de forma trágica e prematura Itiberê Figueira Osório, filho de um casal que teve uma importância muito grande aqui no município, Dr. Benjamin da Silva Osório, que foi advogado, foi vereador nessa casa, inclusive consta aí como um dos primeiros legisladores aqui do nosso município, na 2ª legislatura, inclusive ocupando o cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Três Passos. E filho também da dona Gleci Figueira, que foi uma figura fantástica, a quem eu, muito criança, tive a oportunidade de conhecer, e depois, no período de criança, de adolescente, cresci ouvindo muito das histórias desse casal da família Osório aqui em Três Passos, que tiveram uma representatividade muito grande na área cultural e na área política e comunitária. E o Itiberê Figueira Osório foi muito amigo do meu pai, uma espécie de irmão de convivência, e foi uma pessoa iluminada durante o tempo que esteve conosco. Era uma liderança em ascensão aqui em Três Passos, foi advogado, foi administrador de empresas, foi líder cooperativista, tendo sido assessor da FECOTrigo, foi produtor rural, e em 1988, inclusive, concorreu a prefeito de Três Passos, numa eleição bastante difícil, bastante complicada. Era uma época de início da abertura democrática, em 1988, era a 2ª eleição direta que nós tínhamos aqui em Três Passos, depois do período sombrio da ditadura militar, em que o nosso município não pôde sequer eleger o seu chefe maior, né? Durante anos, Três Passos, como município aqui na área de intervenção federal, não pôde sequer a comunidade eleger os seus representantes. Então, a eleição de 1988, o Itiberê concorreu, meu pai teve o privilégio de ser o seu candidato a vice, e era uma eleição diferente porque quem venceu foi nada mais, nada menos do que o Reneu Geraldino Mertes, uma figura para lá de destacada já na comunidade, enfim, uma pessoa, uma liderança já consolidada e que venceu com méritos, né? Depois também acabou sendo uma perda totalmente prematura para o município, para a comunidade, mas o Itiberê naquela oportunidade, né, muitos achavam que inclusive ficaria em último lugar, foi uma eleição que teve 4 candidaturas, mas acabou surpreendendo, ficaram em 2º lugar com cerca de 4.500 votos, e na eleição seguinte, de 1992, vislumbrava-se como um dos nomes em grande potencial para concorrer e inclusive para vencer a eleição de 1992. E aí, no início de 92, acabou sofrendo um acidente no trevo de acesso a Campo Novo e vindo a falecer cerca de 40 dias depois desse acidente, em Porto Alegre, na UTI, deixando um filho recém-nascido, o Arthur, a quem ele, de alguma forma, conheceu na UTI. O Arthur tinha nascido há 1 semana e o Itiberê faleceu cerca de 7 dias depois, né, deixando, enfim, a sua esposa Eliane, o irmão, Dr. Jarbas Figueira Osório, que é outra figura fantástica, porque eu tenho um carinho muito grande, e eu precisaria deixar, então, fazer essa manifestação, essa homenagem, que o Itiberê foi uma liderança com ideais muito claros politicamente, era um seguidor aí do PDT, do Leonel Brizola,
levou o brizolismo no sangue, o trabalhismo, uma sequência do próprio, da própria legado que o Getúlio Vargas deixou. Não à toa, o Itiberê recebeu uma homenagem em 2012 aqui na Praça da Bandeira, no centro de Três Passos. Está lá uma placa deixando registrado a sua importância para a nossa comunidade, e uma placa que fica justamente próxima à Carta Testamento, escrita pelo Getúlio Vargas, que também está lá posicionada na Praça da Bandeira. Itiberê, inclusive, quando foi estudante no Colégio Espírito Santo, aqui teve um trabalho de aula em que ele, de certa forma, decorou a Carta Testamento para apresentar isso aos demais estudantes, tal a sua devoção ao trabalhismo, à figura do Getúlio Vargas, do João Goulart e depois, posteriormente, do Leonel Brizola. Então, eu gostaria aqui de deixar essa homenagem à família Osório, principalmente ao Jarbas, o irmão que o Itiberê deixou, ao sobrinho João Marcelo Osório e ao filho Arthur, por essa passagem de 28 anos do falecimento do Itiberê, que seria, sem dúvida, uma liderança muito grande para o nosso município, para a nossa região. No ano em que ele faleceu, ele era vice-presidente da Cotricampo, havia sido eleito um ano antes, ao lado do seu Guerino Rebelato, numa disputa também muito grande. Na época, teve 2 candidaturas. Ele foi eleito vice-presidente, fazia um ótimo trabalho de reestruturação da Cotricampo, principalmente na área técnica, e aí perdemos ele, então, lá em 1992. É uma perda que até hoje, para a nossa família, principalmente, que éramos muito próximos a ele, jamais essa ferida cicatriza. A gente, principalmente o meu pai, a pessoa tenta superar, mas de alguma forma sempre vem essa lembrança, porque foi uma questão totalmente inesperada. Então a gente deixa aqui essa mensagem, inclusive agradecer aos amigos, o Daniel Ribeiro, que morou muito tempo aqui em Três Passos, hoje reside lá em Estância Velha, também ao Clóvis Baraldi Machado, ao Júlio Chese, que é chefe de gabinete do deputado Afonso Mota e que é trespassense. Todos eles aqui também encaminharam mensagens nesses 28 anos da passagem do Itiberê. A gente quer agradecer pela contribuição e dizer também que, juntamente com o Clóvis, a gente está planejando para o ano de 2022 realizar um evento aqui em Três Passos, um evento regional, para lembrar, rememorar a trajetória do Itiberê na passagem dos 30 anos, então, da sua morte. E em 2022 também estará sendo celebrado o centenário de nascimento do Leonel Brizola, o grande Leonel Brizola, e de ninguém mais, ninguém menos do que Darcy Ribeiro, uma das maiores personalidades que esse país já teve. Então a gente vai aproveitar o ano de 2022, já estamos planejando um evento para também rememorar a figura do Itiberê e o papel que ele teve, ele e a sua família, aqui para o nosso município. Vereador Ido. Vereador Vini, é com muita atenção e muito prazer que eu ouço as suas palavras, em se tratando de uma despedida fatal que houve com o nosso amigo Itiberê há tantos e tantos anos. Dizer que na época do Itiberê, nós tínhamos em Três Passos um seleto grupo de advogados, criminalista, que quando havia um júri, o clube lotava. Rubem Chay, Dr. José Trindade, o pai do Itiberê, o Zavanha, Luiz de Medeiros, Hugo Guido Hartmann, né? E ali o Itiberê sempre se fazia presente, porque quando havia um júri, era um fato extraordinário para toda a região celeiro, porque aqui adivinha todas as pessoas que queriam ouvir os debates. E o Itiberê sempre atento, estava junto conosco. E quanto à sua família, devo dizer de que estiveram lado a lado conosco no tempo da ditadura. Nós fazíamos reunião com o MDB na casa do pai dele, ali no escritório de advocacia, do lado de baixo, na rua, tinha um porão, e sigilosamente nós fazíamos muitas reuniões lá naquela casa, no tempo da resistência, a gente fazia parte. E o Itiberê, então, era um rapaz com um futuro assegurado, pode-se dizer isso, lamentavelmente.
um projeto de vida eficaz na área política, um ser humano sincero, trabalhador, do qual nós conseguimos conviver com ele por longo tempo, igual ao teu pai. E é uma honra ouvir o senhor falar sobre a vida do Itiberê. Muito obrigado, e eu associo em nome da bancada do PTB. Obrigado, vereador Ido Rony, senhor que foi contemporâneo, é sempre importante deixar esse registro, e justamente foi a maior marca aí da família Osório, do Itiberê, do seu Benjamin, da dona Cleci e do próprio Jarbas, foi justamente a luta intransigente contra a ditadura militar. O seu Benjamin foi perseguido, foi preso injustamente, e hoje, em tempos em que muitas pessoas aí tentam ainda achar algumas narrativas contrárias ou tentar ponderar o tempo da ditadura militar, que a gente precisa relembrar essas figuras aqui, para que aquele período nefasto, aquela página nefasta do país não volte mais, e que ninguém tenha coragem, inclusive, de vir defender um período de tanto atraso para o nosso país, como foram aqueles 21 anos de ditadura, e que muitas pessoas sofreram, e a família deles foi uma das que enfrentou com coragem todo aquele período. Então eu deixo aqui essa homenagem, eu peço ao presidente para que esse meu discurso seja registrado aí nos anais. Amanhã eu faço o pedido por escrito também, mas gostaria de deixar isso registrado. E por último, para encerrar, não menos importante, quero deixar um abraço muito especial a todas as mulheres guerreiras, as mulheres que lutam diariamente aí pelo seu espaço na sociedade. Nós estamos na Semana Internacional da Mulher, dia 8 é a data simbólica que registra sempre esse momento, mas é uma luta diária e a gente precisa sempre estar reconhecendo o papel fundamental que a mulher cumpre no dia a dia, e o papel, o espaço que ela precisa cada vez mais conquistar, sempre com muita luta, e a gente está aqui para reconhecer essa tarefa. Um abraço, uma boa noite a todos.